Obrigado você que postou aqui no Orkut fazendo perguntas, já que eu me informei para você que a gente ia ter uma pessoa muito especial aqui que já passou por vários processos com relação à sua tireoide e tirando a tireoide, tirando o bócio, passou por PCI, PAF, tudo aquilo que a gente quer saber mais. Eu vou falar com a Eulália. Muitos de vocês podem conhecê-la pelo Orkut, porque ela tem uma saga aí. Obrigado por ter vindo, Eulália. E vamos começar falando de como nós nos conhecemos, né? Então eu gostei muito de você se aproximar e você tem bastante história, continua ela agora em janeiro. Conta um pouquinho da sua vida, como a gente se conheceu, como é que tá a coisa, e se apresenta aí pro pessoal. TVT4 é sua. Meu nome é Eulália, eu tenho 51 anos e por volta do ano 2000 eu comecei a sentir muito cansaço, fortes dores nas pernas, uma perda de memória, um batimento cardíaco acelerado, e eu achava que era um estresse devido à minha vida agitada que eu vivia no momento, cansaço, e eu falei, eu acho que eu estou estressada, trabalhando demais, vou tirar o fim de semana para deitar e dormir. Acordava na segunda-feira, mais cansada ainda, e aquilo se prolongou por algum tempo, até que um dia eu notei uma certa protuberância do lado esquerdo do pescoço, fui ao médico, fiz todos os exames de sangue, não apresentou nenhum problema. E eu até ingenuamente perguntei para o médico, não vou tomar iodo? Você foi em que médico? Um endócrino. Endócrino. Eu já sabia que era problema de tireoide. E ele falou, não, antigamente a gente prescrevia iodo, hoje não. Né? Ele falou, mas vamos deixar como é que está para ver como é que fica. Ela vai voltando ao normal. Eu achei muito estranha aquela resposta do médico. Mas ele não fez nenhum exame, não fez nada? Fiz os exames de sangue. Fez exames só de sangue. Normais. Que não teve alteração em T4, T3, não, TSH. Nada. Aí procurei outro médico, vários médicos e as mesmas respostas. E até que eu resolvi fazer um tratamento com acupuntura e fitoterapia chinesa. Comecei a sentir uma melhora na disposição geral, o cansaço diminuiu, o batimento cardíaco também melhorou. E aquela protuberância foi diminuindo um pouco. Eu fiquei feliz da vida e continuei minha vida e cada vez trabalhando mais, agitada e tudo mais, até que os sintomas voltaram e de forma mais agressiva, ao ponto de me deixar de cama. Né? Aí veio feio mesmo. Eu não conseguia nem levantar o braço. E esse bócio, essa protuberância, que tamanho que era? Era uma coisa grande que você só sentia ou que você já via? Não, já dava para ver pelo espelho. Né? O problema é que eu não percebia que ele estava crescendo por dentro. Então ele estava pressionando o coração, né? E provocando, e ele cresceu do lado esquerdo e provocou um grave desvio da traqueia. Né? Então a sua respiração começou a ficar... Minha respiração começou a ficar dificultosa, a minha hemoglobina chegou a 4, meu batimento cardíaco era 35, uma perda grave de memória, e eu não conseguia nem levantar mais, né? E aí eu consultei um médico, que era professor de uma faculdade particular, e ele viu a minha tomografia e falou, olha, eu não opero, acho que está crescendo numa posição bastante delicada, você corre o risco de ficar sem voz, tudo mais, mas eu encaminho você para a Escola Paulista de Medicina, e lá eles vão ter interesse em estudar seu caso. Bom, chegando lá, realmente me encaminharam para os exames pré-operatórios, mas uma série de contratempos dos médicos, tudo mais, o hospital entrou em greve e isso foi protelando. Eu acabei esperando 10 meses para ser operada. Mas acho que não teria condições nem de ter sido operada antes, porque meu estado de debilidade era muito grande. Nesse tempo todo, eu acho que o meu organismo foi se energizando, se retroalimentando. E quando foi em janeiro de 2003, eu fiz a cirurgia. Né? Era um bócio que media 16 centímetros de diâmetro, pesava cerca de meio quilo, né? E voltei a falar no dia seguinte, após a cirurgia, mas foi um pós-operatório que exigiu vários cuidados. Né? Eu voltei com esse braço direito totalmente imobilizado, grudado no corpo, parecia que tinha passado super bonder até, e com formigamento nas mãos, que na época eu não sabia que ocorria isso, né? Que a cirurgia de tireoide pudesse ocasionar uma mobilidade, né? uma perda dos movimentos dos membros e esse formigamento em decorrência da falta do cálcio.
E aí levei vários meses fazendo fisioterapia para voltar a mexer o pescoço, para voltar a mexer o braço, tudo mais. A falta do cálcio é quando você mexe nessa região, às vezes as paratireoides também podem ser afetadas. Então não é a gente trouxe a Eulália aqui como um exemplo de vida, de garra, e para ela dar dicas sobre do que ela já passou, mas normalmente o caso dela é um caso mais grave, é um caso mais raro, então não se assusta com as coisas que a gente está falando aqui, que o nosso objetivo não é esse. Nosso objetivo é que você se motive a cuidar e não relaxe, e tenha uma experiência de quem já teve, passando para você algumas dicas. Então a gente já está falando que é um caso grave, não vai se assustando no decorrer não, mas a gente vai dar uma atenuada aqui já, então continua acompanhando aqui a TVT4, desculpa eu te cortar, mas é só para não assustar que algumas coisas, né? Achou que eu pesei? Oi? Achou que eu pesei? Não, é a sua história, sem problema. Não, porque justamente o fato isso é um fato que as pessoas vão para uma cirurgia de tireoide, no caso de cirurgias grandes, principalmente, e volta com os membros imobilizados, a pessoa não sabe. A pessoa fala, mas foi um erro médico, você entendeu? Não, é por causa dessa questão dos nervos. E alguns casos, o tumor já estava afetando a paratireoide e teve que tirar também. E em alguns casos, pode ser também uma coisa que o médico não estava muito habilitado para fazer, mas atualmente todo mundo já está mais atento. É o caso de você ver uma matéria que tem no Clube T4, no hipotireoidismo.org.br, a gente fala com o Dr. Alfio e ele explica bem didaticamente os medos e os receios que a gente pode ter antes de uma cirurgia de tireoide. Mas no caso, a Eulália teve que fazer e está contando esse pedaço da vida dela. Deixa eu já aproveitar aqui. Então a pergunta da Cris, dentre as 10, eu vou selecionar algumas, tá, Cris? Ela pergunta assim, quais são os cuidados das pessoas que tiraram a tireoide devem ter para efetuar exames como, por exemplo, o PCI? Este exame é um escaneamento que é feito no corpo inteiro da pessoa, né? A pessoa fica deitada e é passado tipo um scanner mesmo, bem devagar, para fazer um mapeamento de onde ainda existem células cancerígenas da tireoide, aliás, células da tireoide espalhadas pelo organismo da pessoa, né, do paciente. Não causa nenhum transtorno, a não ser você ter que ficar ali deitado por um bom tempo, né, praticamente imóvel. E você tem que tomar iodo para isso também? Não, é injetado, sim, é injetado. Mas para dar o contraste, né, só para poder dar maior nitidez à imagem captada. E nesse caso você tem que ficar em hipotireoidismo também? Ah, sim. Tem que fazer todo o preparo, né, da suspensão do hormônio e da dieta para poder fazer a PCI. Então, já emendando a pergunta da Cláudia aqui do Orkut, ela pergunta quais são os sintomas que você tem desse hipotireoidismo antes e o que pode ser feito para evitar ou driblar alguns transtornos. Bom, eu fiz 2 PCIs, né, 2 iodoterapias. Na primeira, eu ainda não tinha experiência com isso, eu engordei, né, fiquei com uma deficiência na memória, cansaço, passava a maior parte do tempo deitada. Então, já cortando você, já está respondida mais uma pergunta sua aqui, Cris, que ela pergunta se pode engordar nesse período de hipotireoidismo induzido. Sim, pelo menos que eu saiba, a maior parte das pessoas, sim, né. E na segunda, eu já preparei mais algumas estratégias, então eu consumia mais carboidrato, muito macarrão, tudo para me dar mais energia, para não me sentir tão debilitada. Mas mesmo assim eu fui carregada pela médica de um edifício ao outro, né? E sentindo todos os sintomas do hipo, né? O cansaço, a fraqueza, a depressão, né? Vontade de ficar só deitada. Por quanto